Olá pessoal, tudo bem? Bom, uma boa tarde para vocês. Eu estou gravando aqui um conteúdo para a gente poder ir trabalhando nesse período de recessão, onde nós estamos confinados aí dentro das nossas casas, ou sem poder fazer uma circulação mais livre, como de comum. Então, eu vou aproveitar para fazer alguns vídeos um pouco mais curtos, até para dar condição de enviar para vocês. E vou aproveitar mais ainda para utilizar esse período para a gente falar do que está acontecendo e as implicações disso, que eu acho que é extremamente interessante e relevante para a gente poder estar prestando informação, e especialmente as turmas aí, nono, décimo, né, que vão estar sendo questionadas por várias pessoas sobre medidas que podem ser adotadas. O governo federal, no domingo, publicou a medida provisória número 927, que vem tratar de questões atinentes à esfera trabalhista para o enfrentamento da Covid-19, o coronavírus 2. Pois bem, essa medida provisória, já no dia seguinte, eles retornam, assim que ela entra em vigor, no dia seguinte eles voltam atrás no tocante ao artigo 18, que é algo que eu vou comentar também mais à frente. Como eu disse a vocês, eu vou fragmentar e vou estar enviando ponto a ponto. Esse primeiro tópico agora é só uma introdução para a gente poder entrar na medida provisória 927, que é uma tentativa de minimizar os efeitos dessa reclusão, desse fechamento das atividades em todo o território nacional, e aí isso vai ter um impacto muito forte na economia. Muitos certamente não vão conseguir sobreviver a essa fase, sobreviver que eu falo financeiramente falando, certo? E aí é importante a gente fazer uma análise bem detida sobre o tema. Então nós vamos falar aqui da medida provisória 927, publicada no dia 22 de março de 2020. Bom, alguns textos legais importantes que precisam ser considerados. Isso aí vai estar tudo no slide para vocês, que eu já encaminhei, tanto através dos representantes de turma, quanto também através do portal da FADVALE. Então você pode acessar o portal lá, o conteúdo está lá dos slides para você fazer o acompanhamento. O primeiro texto importante da gente ter o conhecimento dele é o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que vai estabelecer o estado de calamidade pública em todo o território nacional em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional por força do coronavírus, a Covid-19. Então, essa primeira medida, ela vai decretar o estado de calamidade pública. Esse estado de calamidade pública, ele, segundo a medida, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando que o país vai estar enfrentando. Logo abaixo eu deixo para vocês o link para vocês acessarem lá o decreto legislativo. Bom, também a Constituição da República é um referencial nosso, porque a medida provisória vai citar e nós devemos respeitar e manter os parâmetros mínimos para os direitos trabalhistas contidos na Constituição Federal, especialmente ali no artigo 7º do referido instrumento normativo. Bom, ainda tem a CLT, que também serve de referencial para a gente, especialmente porque nós vamos tratar de assunto que já está previsto na CLT, então vai trazer alguma modificação daquilo que consta lá. É importante, todos esses também com link de acesso para você acessar o texto legal lá diretamente no Planalto, e, por fim, a própria medida provisória 927, com o link de acesso lá no Planalto. E lembrando que esse link de acesso já vai te levar já para o texto corrigido, para o texto em que houve o veto do artigo 18 por parte da Previdência da República, tá ok? E aí eu vou continuar no vídeo seguinte para não ficar muito extenso, e vou estar encaminhando para vocês. Pessoal, seguindo aqui com o nosso bate-papo no tocante ao coronavírus, a medida provisória 927, eu fiz aqui uma pequena introdução, um slide introdutório aí para vocês poderem fazer uma reflexão sobre isso. Como vocês sabem, nas minhas aulas, eu gosto muito de levar vocês à reflexão, algo que não seja pronto, que a lei já traz e tem que seguir aquilo a todo e qualquer custo, sem nenhum tipo de questionamento. Bom, a primeira reflexão que a gente faz, e eu gostaria de passar isso para vocês, é que nós estamos vivendo uma situação nova.
e que está sendo enfrentada não só aqui no Brasil, mas em todo o globo terrestre, todo o planeta está passando por essa fase em que nós estamos enfrentando uma pandemia. Bom, a Covid-19, apelidada aí o coronavírus 2, o SARS, né, já está provocando e causará muitos impactos socioeconômicos de grande profundidade na humanidade de maneira geral, e que a gente não vai conseguir mensurar isso, né? Até com questão socio-relacional. Nós estamos brincando, está parecendo, às vezes eu tive que comprar algumas coisas no supermercado e tenho vindo para o escritório, meu escritório tem ficado fechado, estou no escritório inclusive agora gravando, a turma tem trabalhado via home office, a maioria, e nós estamos vivendo quase que um The Walking Dead. Nós estamos olhando para o outro achando que o cara está infectado. E aí isso vai trazer sim uma modificação, a sociedade global ela vai mudar bastante a sua postura a partir dessa vivência que nós estamos enfrentando, e vamos, se Deus quiser, conseguir superar isso e avançar. Mas certamente haverá, já havia, né, a sociedade já vem passando por várias mutações que já vinham sendo trabalhadas por autores como Habermas, e dentre outros, a questão da liquidez social, tudo muda, tudo transforma numa velocidade muito grande, como traz Bauman. E isso é importante a gente poder parar para fazer uma análise disso, e essas mudanças talvez vão se tornar muito mais evidentes e vorazes, até efetivas, após o enfrentamento dessa calamidade pública que nós estamos passando. Então é imperioso, é necessário que a gente trabalhe muito com a racionalidade e o bom senso. A gente tem que ter bom senso. Não importa o lado que você está, se você é à esquerda, se você é à direita, se você é centro, não importa. Nós precisamos entender que o país está passando por uma grave crise e que nós não temos estrutura econômica para suportar uma paralisação da forma como as coisas têm acontecido. E isso vai trazer grandes impactos sociais. O desemprego, nós já estamos vivendo uma fase de desemprego muito elevada. Talvez nós vamos ter um acréscimo, um volume de desemprego jamais visto até hoje dentro da nossa sociedade. É importante a gente se organizar, tentar trazer uma paz social, trazer informações precisas para que a gente consiga passar por essa fase. Bom, e aí começa a aparecer uma série de coisas, internet, o pessoal falando que pode mandar um empregado, reduzir metade do salário do empregado, deixar ele trabalhar meio-dia, pagar metade, uma série de coisas que são absurdas, não dá para fazer. Nós vamos seguir, e é possível seguir, as diretrizes trazidas pela medida provisória 927. Isso é algo que se pode, é possível da gente realizar. Então eu coloquei até aqui, já se inicia pela internet um volume de pessoas oferecendo, dizendo que um monte de coisa pode ser feita. Não dá para vender esse tipo de informação. E aí, só fazendo um lembrete aqui, que o risco trabalhista ele continua sendo do empregador. O empregador, a sociedade empresária que inicia um negócio, aquele que investiu ali, colocou o seu capital, ele contratou lá 50 funcionários, ele ia iniciar na semana passada, de repente sai o decreto, já estava contratado, todo mundo começou a trabalhar, aí agora tem que parar. Nem giro ele tem ainda. A responsabilidade, em tese, ela é dele, porque o risco do negócio pertence à sociedade empresária, ou, no caso da nomenclatura do direito do trabalho, ao empregador, segundo o artigo 2º da CLT. Então, todos precisam, de alguma maneira, contribuir para tentar evitar a gente ter um mal social irremediável, que a gente não consiga controlar depois ou contornar esse mal social. Então, bom senso, racionalidade é o que nós precisamos para poder tratar essas questões, especialmente no que tange aí a relação empregado-empregador. Seguindo aí com os nossos vídeos, a terceira parte, vamos falar um pouquinho sobre a finalidade e já vamos começar a entrar dentro da própria medida provisória 927 de 2020. A finalidade dela é a adoção de medida para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência à saúde pública decorrente do coronavírus
a Covid-19. Então, foi criado um pacote de medidas, uma forma de se proceder entre sociedade empresária, empregado, empregador e empregado. E dentro dessas limitações, desses parâmetros, o empregador pode se organizar juntamente com os seus empregados. Com qual objetivo? Por que se adotou essa medida provisória? O objetivo dela é a adoção de medidas trabalhistas pelo empregador no intuito de manter o empregado e o emprego e a renda. O que é isso, gente? Eu criei isso, foi trazido isso pelo governo federal no intuito de que não haja um volume de demissão em massa, que não se pare a produtividade de uma forma total e seja possível contornar a situação que nós estamos vivendo. Algum efeito ela já está trazendo, não tem como, é irremediável isso. Mas a ideia é minimizar esses efeitos. É por isso que eu volto a falar da questão da racionalidade e do bom senso que eu tinha dito no vídeo anterior. Então, é extremamente importante a gente tentar manter os empregos. E para manter os empregos é necessário que mantenha a sociedade empresária de pé. Não dá para manter uma sociedade empresária de pé se ela não consegue faturar para honrar com o pagamento. E aí as normas que foram trazidas é para tentar enfrentar essa fase, mesmo havendo a paralisação por algum período de tempo. Né? O período desse estado de calamidade pública ele iniciou no dia 20 de março desse ano, que a aplicação disso, e vai até o dia 31 de dezembro. Agora imagine o seguinte, nós ficarmos parados aí 40, 50, 60 dias, não tem estado que aguenta esse tempo de paralisação, porque não há recurso financeiro suficiente para manter a economia ativa, certo? Então é preciso criar, sim, regras excepcionais para enfrentar um estado excepcional. Nós estamos vivendo uma situação que não é comum do dia a dia, nem para a gente aqui e para nenhum país no mundo inteiro. Então é possível, nesse caso, o que ficou estabelecido? É possível que sejam celebrados aí acordos individuais entre empregado e empregador para tentar solucionar. O que prevê lá? Neste período do estado de calamidade, é possível a celebração de acordo individual, por escrito, necessariamente tem que ser por escrito, entre empregado e empregador, que será superior à legislação e superior também às negociações coletivas, tanto acordo coletivo de trabalho quanto convenção coletiva de trabalho. Agora, esse acordo individual trazido lá pela medida provisória deve respeitar e preservar os limites constitucionais que constam lá no artigo 7º da Constituição Federal. Eu não posso tratar ou celebrar com o empregado algo que fere esses limites constitucionais. Uma observação, um ponto de atenção importante: a redução de jornada de trabalho com eventual redução de salário, até o presente momento, não é possível que se faça via acordo individual. Isso está muito claro, a medida provisória não traz nada nesse sentido. Não é possível fazer, até mesmo porque a legislação estabelece que deve se fazer via acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, para que haja uma redução salarial, mantendo o empregado trabalhando por um volume menor de horas, é preciso que haja o intermédio do sindicato da categoria do empregado, para que se possa conseguir isso. O que se pode fazer então? O que é possível fazer dentro dessa fase? Bom, a medida provisória 927 apresentou as seguintes situações que nós vamos explicando vídeo por vídeo cada uma delas. A primeira é colocar o empregado em teletrabalho, sendo compatível a atividade dele, vai se realizar no teletrabalho. A segunda é a antecipação de férias individuais, mesmo férias não vencidas ou até aquelas não adquiridas, que eu vou falar também em outro vídeo específico das férias individuais. Tem a possibilidade da concessão de férias coletivas, tem ainda o aproveitamento e a antecipação de feriados, tem a possibilidade de se trabalhar o banco de horas. A suspensão de exigência administrativa, essa também está mantida, onde há uma suspensão de exigência
para a realização na parte administrativa de segurança e saúde no trabalho. Eu vou explicar no ponto específico. O direcionamento do trabalhador para a qualificação foi cancelado, trata-se lá do artigo 18. Então, não vale mais, não tem nenhum valor o direcionamento, mas ainda assim eu vou comentar sobre o tema no vídeo oportuno. E por fim, o diferimento do recolhimento do FGTS é que vai trazer uma possibilidade de recolher o FGTS de maneira diferente. Fora isso, tem algumas partes que trata de regras gerais, que eu também vou comentar em vídeo próprio, cada uma delas. Bom, seguindo aí na nossa fala, vamos trabalhar aí a primeira possibilidade. O que o empregador, em conjunto com o empregado, eles podem estabelecer nesse momento de enfrentamento do coronavírus. É a questão do teletrabalho. O teletrabalho já foi bem tratado na reforma trabalhista 13467 de 2017, onde a partir do artigo 75, 75A até o 75E, tratou em capítulo próprio sobre a questão do teletrabalho, que tem se tornado algo cada vez mais crescente na nossa sociedade, até porque a gente utiliza muito hoje da questão da tecnologia. Nesse momento, eu estou realizando um teletrabalho, eu estou trabalhando o chamado home office com vocês aí, para a gente poder desenvolver e dar sequência nas nossas aulas, nos nossos estudos, certo? Então é uma ferramenta extremamente útil. Agora, é evidente que ela não cabe para todo e qualquer tipo de situação. O empregado, por exemplo, que trabalha numa área de produção em que ele desenvolve, trabalhando a matéria-prima, fazendo alguma coisa de serviço braçal, é impossível que ele faça isso através do home office. Porque para eu fazer home office, eu tenho que ter os instrumentos necessários, os aparelhos audiovisuais, eletrônicos necessários para que eu possa desenvolver aquela determinada atividade. Às vezes eu vou trabalhar fazendo informação via rede, mandando registro, como no caso de uma contabilidade, por exemplo, é bem possível que se faça esse trabalho dentro da partir da sua casa, né? Os próprios órgãos públicos têm utilizado muito isso. Então, o teletrabalho não é novidade para a gente. Não há qualquer tipo de novidade no tocante à ideia de utilização do teletrabalho. O que muda com a medida provisória? Primeiro, que para que eu inicie um teletrabalho, seguindo as regras da CLT, é necessário que haja uma concordância, uma anuência do empregado. Então eu vou tirar ele do presencial e vou mandar ele para o teletrabalho. O inverso não precisa, o inverso é ato unilateral. Se ele tiver no teletrabalho, o empregador entender que ele não está rendendo o mesmo tanto que ele rendia antes, eu posso trazer ele de volta para o presencial, desde que faça o comunicado com 15 dias, conforme nós já até falamos isso em sala de aula. Bom, é importante que, no caso da medida provisória, essa decisão do teletrabalho ela passa a ser unilateral. O empregador determinar ao empregado que realize a sua atividade na forma de home office. Quanto no dia a dia, na legislação, na CLT, artigo 75A até o 75E, é necessário que o empregado concorde com essa decisão. Nesse caso da medida provisória, enquanto durar o estado de calamidade, o empregador pode impor ao empregado que trabalhe na forma de home office. Se o empregado se recusar a realizar esse trabalho, é possível, inclusive, uma demissão do mesmo por justa causa, certo? Porque aí ele está ferindo o poder diretivo do empregador. Então, eu acho que é extremamente razoável. Se eu não posso abrir, funcionar o meu negócio, mas é possível a realização de uma atividade a partir da casa do empregado, naturalmente pode-se realizar tal atividade. Então, a primeira coisa lá no artigo 4º da medida provisória 927 é trazer a ideia do teletrabalho. Então, é a possibilidade de determinação para que o trabalhador realize o seu trabalho através do home office. O que é o home office? O que vem a ser o teletrabalho? Então eu vou ler para vocês aqui, olha, considera-se teletrabalho o trabalho remoto ou trabalho à distância, isso já estava lá na legislação. A prestação de serviço preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo. Como assim? Eu sou um vendedor pracista, eu passo de comércio em comércio vendendo um determinado produto, eu sou um atacadista
e vendo um produto X e vou passando de comércio em comércio. Chegando lá, eu uso hoje um tablet, faço o pedido ali, já encaminho lá para a sociedade empresária ou atacadista para poder fazer a entrega, etc. Bom, de certa forma eu usei um recurso de tecnologia de informação. No entanto, a minha atividade necessariamente é uma atividade externa, onde eu vou fazendo visita. Nesse caso, não se enquadra na condição de home office, certo? O que é home office? É um trabalho que eu fazia dentro do estabelecimento, o lugar de se realizar ele era dentro do estabelecimento empresarial e que eu posso e consigo fazer esse mesmo serviço a partir da minha residência. Isso é importante que fique bem caracterizado.